meus irmãos, que Jesus nos abençoe, que possamos estar em paz, que todos aqueles que porventura acessarem aqui o nosso estudo, as nossas reflexões sobre o tema apresentado, recebam as benesses dessas bênçãos do Cristo, nosso Mestre Maior. Meu nome é Marcelo Xavier, sou da Sociedade Espírita Jorge e profundamente agradecido pelo convite da nossa querida Ângela e da área de estudos espíritas do Centro Espírita Ibirajara. Essa casa tão querida, essa casa tão companheira, essa casa tão parceira da nossa casa de Jorge. A nossa querida Ângela me convidou para apresentar um estudo do item simpatia e antipatia terrenas, as perguntas 386 a 391, que se encontram no capítulo 7 da volta do espírito à vida corporal, na parte segunda do mundo dos espíritos ou mundo espírita. Eu convido aos irmãos que, por favor, além da visualização do nosso estudo, que possa ir ao Livro dos Espíritos e ver como a estruturação da parte segunda do Livro dos Espíritos está bem colocada, bem definida, pelo nosso querido Kardec. Para falar de simpatia e antipatia terrenas, ele fala, e nós vamos ver aqui, um pouquinho atrás, um pouquinho antes, sobre a simpatia e antipatia entre os espíritos. E nós somos espíritos. E se nós tivermos entendimento sobre espíritos, sobre que nós somos, essa consciência de que nós somos espíritos, estamos encarnados, nós vamos entender por que determinadas pessoas nos trazem um pouco de aversão e o porquê determinadas pessoas se tornam amigas nossas até mais do que familiares. Para melhor entendimento, nós temos que entender um pouquinho do significado das palavras. Lá no site Origem da Palavra, ele nos informa que simpatia é do grego simpateia, e dividindo, sim, é junto. Patos, que é justamente a origem da derivação pateia, patos é sentimento, e pateia, afeição, ou seja, uma afeição, um sentimento de união, um sentimento, uma afeição compartilhada, junta, capacidade de sentir o mesmo que outrem, de ser afetado pelos sentimentos alheios. E esses sentimentos, e aí eu vou pedir para que os irmãos prestem atenção, esses sentimentos alheios podem ser positivos ou negativos. A palavra antipatia tem origem a partir do grego antipateia, formada pela junção dos termos anti, que é contra, e pateia, afeição, ou seja, é um substantivo que dá nome ao oposto da afeição, que seria uma contra-afeição. A gente pode aversão, e que seria o significado da palavra, a origem, e o significado da palavra antipatia. No dicionário online, lá no site do dicionário online, o dicionário online ele forma alguns grupos de melhor entendimento para a palavra simpatia. Eu peguei apenas 4, que esses 4 eles se conectam, eles vão se conectar de uma maneira melhor ao estudo que será aqui apresentado. Esses 4 são afinidade, atração, estima e benevolência. No grupo de afinidade, simpatia significa amor, afinidade, amizade, afeto, confraternidade, empatia, fraternidade. E eu vou grifar: identidade, igualdade
e solidariedade. No grupo de atração, simpatia significa atração, inclinação e tendência. E eu vou grifar justamente inclinação e tendência. No grupo de estima, simpatia significa admiração, afeição, apego, apreço, estima e ternura. E eu vou grifar afeição e apego. No grupo benevolência, simpatia significa cuidado, benevolência, atenção, desvelo, interesse e preocupação. E eu grifo todos eles. Porra, mas vai grifar desvelo, atenção, benevolência? Sim. Lá na pergunta 391, nós vamos entender por quê. E aí, lembra quando eu falei lá no início? Para nós irmos ao Livro dos Espíritos, não ficarmos apenas presos a essas perguntas que Kardec nos trouxe em simpatia e antipatia terrena, nós vamos ter que voltar lá. No capítulo 6, né, na parte segunda, no capítulo 6, que fala da vida espírita, no item relação de simpatia e antipatia entre os espíritos. Nós estamos falando de simpatia e antipatia terrenas. Mas lá atrás, nós vamos falar sobre simpatia e antipatia entre os espíritos. O que nós somos, meus irmãos? Nós somos espíritos. O Marcelo é um espírito que está hoje no avatar de Marcelo. Mas eu sou um espírito. Eu sou um espírito milenar. Né? A gente sempre fala, né, o velho homem. Não é o velho homem, não. É o velho espírito mesmo. É aquele lá, desde que se tornou, né, desde que saiu do princípio inteligente, se transformou em espírito mesmo, que vai lá com derrotas, com vitórias, com sucesso, com insucesso, com fracassos, com benesses, e vou construindo a minha história. E nessas histórias eu vou ficando afins de uns, desafetos de outros, antipáticos a uns, simpáticos a outros. E é assim que a gente vai construindo a nossa história. E aí a pergunta 291 é muito interessante. Olha só, a pergunta 291, a resposta da 291. Eu vou fazer a pergunta, vou ler a pergunta e vou ler a resposta. Além da simpatia geral, oriunda da semelhança que entre eles exista, voltam-se os espíritos recíprocas afeições particulares? Olha a resposta, olha como é que a resposta começa. Do mesmo modo que os homens. Olha aí. Fala na espiritualidade como nós somos no mundo encarnado. Do mesmo modo que os homens, sendo, porém, que mais forte é o lado que prende os espíritos, uns aos outros, quando carentes de corpo material. Porque, então, esse laço não se acha exposto às vicissitudes das paixões do mundo. E aí, quando entramos nas perguntas propostas pela área de estudos espíritas, vem a pergunta 386, falando sobre a nossa existência corporal. Podem dois seres que se conheceram e estimaram encontrar-se noutra existência corporal e reconhecer-se? E aí a gente vai trazer, né, a gente fez um resumo, né, da resposta dos espíritos. Não se reconhecem. Podem sentir uma atração entre si. Frequentemente, ocorrem íntimas ligações fundadas em sinceras afeições. Se aproximam por situações aparentemente fortuitas, mas que resultam na atração de dois espíritos que se buscam reciprocamente. Meus irmãos, então, se a gente se prender, se a gente fazer uma ligação
Se nós fizermos uma ligação à pergunta 291, vamos entender que a origem dessa simpatia e dessa antipatia é espiritual. Nós vamos ver logo mais. Porque lá, na 291, ele remete. Tais como, como acontece entre vocês homens. E aqui ele responde que nós não vamos nos reconhecer de outras encarnações, mas vamos sentir uma atração. E aí nós vamos, durante o estudo, entender como é que essa atração ela vai acontecer. E por que nós não podemos nos reconhecer? E nos aproximamos por situações aparentemente fortuitas. Aparentemente. E aí eu vou perguntar para os irmãos. Irmãos, em algum momento não aconteceu, irmãos e irmãs, em algum momento não aconteceu com algum de vocês pensar em uma determinada pessoa que vocês não estão vendo há muito tempo? Comigo já aconteceu até de eu sonhar com uma determinada pessoa que eu não via há muito tempo. E depois de você pensar, você está pensando naquela pessoa, ou você ter sonhado com aquela pessoa, e de repente, passaram alguns dias, até alguns meses, você encontra com aquela pessoa. Olha, comigo geralmente quando acontece isso, eu falo para a pessoa: rapaz, eu estava pensando em você nesses dias. E geralmente a pessoa vira para mim e fala: pois é, eu também estava pensando em você. Geralmente acontece isso. O que é? São essas situações aparentemente fortuitas que resultam nessa necessidade de nós nos atrairmos e nos encontrarmos. Seja para executar até um trabalho, não é nem um trabalho de cunho espiritual, é um trabalho de cunho profissional, de cunho social, mas que em algum momento a gente caiu naquele pensamento de um com o outro, que faz com que nós, numa situação fortuita, nos encontremos. Na pergunta 386A, que vai corroborar, não lhe seria mais agradável reconhecer-se? E aí nós vamos entender a importância do esquecimento do passado. E a resposta dos espíritos é: nem sempre seria agradável que ele se reconhecesse. A recordação possui inconvenientes que não podemos imaginar. No mundo espiritual, se reconhecerão e identificarão o tempo que passaram juntos. No mundo espiritual está lá a pergunta 291, da simpatia e antipatia entre os espíritos. E a importância do esquecimento do passado? A importância do esquecimento do passado é exatamente o que? Nós não criarmos o remorso daquilo que nós fizemos com aquele determinado irmão em uma outra esfera encarnatória, em um outro momento encarnatório. Se às vezes eu, Marcelo, fico chateado, fico remoendo, fico pensando, de repente uma situação que eu tive aqui no seio familiar, ou numa relação de trabalho, ou numa relação social, ou na relação dentro da casa espírita, de repente respondi mal lá no determinado irmão da casa espírita, e aquilo fica me remoendo, fica me trazendo um constrangimento. Imagine se isso, o que aconteceu no passado, em relação àquela pessoa que nos reencontramos, fosse trazido à tona. A importância do esquecimento do passado. O esquecimento do passado, por acaso, é o próximo item, desse capítulo 7. E, assim, o que nós podemos dizer sobre o esquecimento do passado, sobre a bênção
que é o esquecimento do passado, está na frase do nosso querido Chico Xavier: ninguém pode voltar atrás e fazer um novo começo, mas é possível começar de novo e fazer um novo fim. Então, para que ficarmos presos ao passado, ficarmos presos ao que fizemos no passado? Precisamos começar de novo. O passado será aquele que nos dará exemplos, sustentação, amadurecimento, para que possamos não cometer os mesmos erros e realizar um novo propósito, para termos um novo fim. Eu não sou o mesmo da encarnação passada, ou das primeiras encarnações. Eu sou o que estou vivendo agora. Claro, ainda tenho em mim as tendências de encarnações passadas. E eu tenho que trabalhar nisso. Joana de Ângeles nos fala a importância de nos conhecermos, do autoconhecimento. E aí, nós precisamos nos tirar essas amarras do homem velho, essa bênção que Deus nos deu de construirmos coisas boas, coisas novas, para continuarmos em frente. Claro, no momento das nossas quedas, identificarmos ali o espírito velho que ainda está preso àquelas paixões, mas nessas quedas se reerguer e continuar à frente. E por isso que nem sempre nos é dada a oportunidade de entendermos, de recordarmos o que nós fomos. Na 387, a simpatia tem sempre por princípio um anterior conhecimento, e aí aquilo que nós falamos lá atrás na 291, a ligação é espiritual, nós somos espíritos. E aí a doutrina, os espíritos nos colocam que nós nos procuramos naturalmente, sem que se tenham conhecido como nomes. Bom, assim, tem situações, tá, que a gente é colocado. Eu, por exemplo, nasci na doutrina espírita. Então, olha, esse aí a gente não vai deixar, entendeu? Que a sua natureza espiritual encontre de forma fortuitamente a doutrina espírita. Não, você vai nascer lá dentro mesmo, meu amigo, porque você precisa nascer, porque você precisa aprender, né? Então, eu não tive, essa procura natural, não. Eu nasci na doutrina espírita e aí estou, nesses quase 52 anos. Mas existem espíritos, irmãos, irmãs, que naturalmente vão procurando e vão se encontrando na doutrina espírita ou qualquer outra religião, tá, meus irmãos? Não vamos colocar aqui o espiritismo acima de qualquer outra religião, não. Mas vão se encontrando naturalmente, porque essa é a simpatia deles, essa é a afinidade deles. A gente sempre vira e fala, que todo espírita ele tem uma base, seja católica, seja luterana, seja judaica, porque nós passamos por isso. Nós fomos trabalhadores da primeira hora, da segunda hora, da terceira hora, até virarmos os trabalhadores da última hora. Nós passamos por essas vinhas do Senhor. Todas essas vinhas do Senhor, todas. Porque Jesus é o governador do planeta. Então, todas as vinhas que Ele permite, seja ela cristã ou não, são as vinhas do Senhor. Porque Ele é o governador do nosso planeta. Ele não criou nenhuma religião. Ele apenas trouxe os seus belos exemplos e os seus belos ensinamentos. Nós, que como homens encarnados, imperfeitos, ainda em busca
um melhor entendimento, criamos religiões, que criamos divisões. Lembra que Jesus disse: não vim trazer a união, mas sim a divisão? Que criamos a divisão para melhor entendermos o que a mensagem de Deus, vinda pelos diversos profetas, vinda pelos diversos missionários e vindas por Jesus, conseguimos entender. Aí criamos esse emaranhado, essas conexões com o alto, para melhor compreensão dentro do nosso entendimento, de cada um de nós. E aí nós nos procuramos. E nessa procura, nesse entendimento maior, nós vamos nos agrupando diante daquilo que melhor nos acolhe e que melhor também possamos ser compreendidos. Aí está a questão da simpatia. Os encontros que costumam dar-se de algumas pessoas e que comumente se atribuem ao acaso não serão efeito de uma certa relação de simpatia. E aí os espíritos nos trazem pela primeira vez no livro dos espíritos a palavra magnetismo. E eles até falam nessa pergunta assim: logo adiante ireis explicar melhor. O piloto dessa ciência, ou seja, o piloto do espiritismo, que faz com que a ligação entre os seres pensantes se consolide. Meus irmãos, vou contar aqui um caso de um tio meu. Ele estava desempregado. E nessa necessidade, dele buscar um emprego, ele foi indicada a ele uma orientação espiritual que ele procurasse no horário comercial, na segunda-feira, no horário comercial, ou seja, de 8 às 17, um emprego que ele conseguiria ser contratado. Ele teve um ânimo absurdo, fez vários currículos e saiu em busca do emprego. E ia nas empresas que ele trabalhava, batendo na porta, entregando o currículo, e a cada empresa que ele buscava: não temos. Foi completado. Contratamos mês passado. A vaga, não temos vaga para você. E isso foi criando um desânimo nele. E aí e ele ficou lá até as 17. Ele chegou a comentar que em um determinado momento ele pensou em desistir, mas aí veio na mente dele: para ficar até as 17, no horário comercial. E ele foi ficando, já tinha distribuído todos os currículos e ficou ali, na rua, no centro da cidade, esperando dar as 17 horas para voltar para casa. E aí deu as 17 horas e ele foi para casa. E quando ele chegou na fila do ponto de ônibus, ele encontra um amigo de uma outra empresa que já estava há muito tempo procurando ele e não conseguia contato. E virou: fulano, te encontrei. Estou com uma vaga que é a sua cara. Você pode ir amanhã na empresa para eu poder te contratar? Você não vai fazer nem entrevista. O emprego é seu. Na fila do ponto de ônibus, às 17 horas. É o magnetismo, meu irmão. Aquele que estava precisando do emprego pensava no meu tio. O meu tio procurou todos aqueles que ele tinha contato, menos esse.
E aí, o que aconteceu? Esse magnetismo, né, a espiritualidade maior, pressentiu, comunicou o meu tio para que ele estivesse lá de 8 às 17. Essa doutrina é maravilhosa. O magnetismo é um conjunto de fenômenos que se relacionam com a atração ou repulsão que ocorre entre materiais, que apresentam propriedades magnéticas. Isso está lá no site do Brasil Escola, e a gente botou o imã aí, né? Repulsando ou atraindo, né? Se a gente vai falar de materiais, a gente vai falar de matéria. Se a gente vai falar de matéria, nós vamos falar de matéria quinta essenciada, que é o perispírito, que é o invólucro do nosso espírito, de nós. Nosso espírito não, de nós. Nós somos espíritos. Temos o invólucro perispírito e estamos numa carne hoje, eu particularmente como Marcelo. O magnetismo preparou o caminho do espiritismo. E o rápido progresso dessa última doutrina se deve, incontestavelmente, à vulgarização das ideias. Vulgarização é a disseminação, o conceito de transformar numa ideia conceituada de forma ampla, disseminada, né? O magnetismo, ele se tornou incontestavelmente conversado em diversos rodas de conversa, né? Se tornou assunto, né, diante de vários pesquisadores. É essa a questão, é esse o significado de vulgarização. Se transformar corriqueiro, se transformar cotidiano. Então, a evolução, o progresso do espiritismo se deve, graças ao se transformar de forma corriqueira as ideias do magnetismo. Dos fenômenos magnéticos do sonambulismo e do êxtase, as manifestações espíritas, mais que um passo. Tal é a sua conexão que, por assim dizer, torna-se impossível falar de um sem falar do outro. Isto está lá na Revista Espírita, ano 1, em 1858, no capítulo Magnetismo e Espiritismo, na página 148. Lembremos também do nosso irmão Zalmiro Zimmermann, que fala da importância do perispírito, da eletromagnética que o perispírito conduz, né, da estrutura, da categoria do perispírito da eletromagnética. Também lembremos na recepção e transmissão do pensamento pelo perispírito, está lá no livro dos médiuns, no capítulo 1, no item 54. Em obras póstumas, no item 10, na página 45, na primeira parte, o espírito quer, o perispírito transmite e o corpo executa. Como é que o corpo executa? Através de um abraço, através de um sorriso, através de um olhar, através de um aperto de mão, através de uma palavra amiga. Na simpatia e antipatia terrenas, vamos ter na pergunta 389, e a repulsão instintiva que se experimenta à primeira vista por algumas pessoas. De onde se origina? Espíritos antipáticos. Se reconhecem, olha aí, a energia magnética. Nossa! Né? Quando a gente vai falar com as mães, né? Quando sentem os filhos entrando que não estão bem, né? E aí o que acontece? Você não fica antipático ao filho, mas você fica, né, averso àquela energia que o filho te passa. E aí você fica, e aí você como mãe, você como pai, você quer chegar lá no seu filho e falar: vem cá, o que está acontecendo? O que você está sentindo? Posso te ajudar? Vamos acelerar um pouquinho que o tempo está acabando. A antipatia instintiva é sempre sinal de natureza má? A antipatia não sugere uma característica má.
A antipatia entre dois espíritos pode derivar de diversidade no modo de pensar. A antipatia se dissolve mediante a evolução de ambos, com o desaparecimento da divergência. Meus irmãos, isso é o que nós temos que ter cuidado. Eu posso ser divergente, mas o problema é o modo que eu sou divergente. Olha, os espíritos simpáticos, eles vão ser simpáticos fazendo mal ou fazendo bem. A questão é o modo de pensar. Eu estou no pensamento do bem, aí o meu pensamento do bem vai repulsar o pensamento do mal. Agora, dentro do pensamento do bem, eu posso ter divergências. É simples. Eu gosto de ir para o centro da cidade de carro. Vai ter irmãos que vão virar não. Para mim, o melhor é o metrô. É o mesmo pensamento, né? É o mesmo ideal. Quero chegar ao centro da cidade. Só que eu vou de carro. E o irmão vai de metrô. Os dois chegarão no centro da cidade. E aí a gente olha para dentro da nossa casa espírita. Nós vamos ter várias ideias como realizar um determinado trabalho no bem. E essas ideias, elas precisam se somar. Elas não podem ser refratárias. Mas no modo de você colocar a ideia para realizar um determinado trabalho, esse sim, a forma como um irmão ou a irmã coloca aquela ideia pode constranger os trabalhadores, os colaboradores, aquele companheiro. E aí sim, essa diversidade no modo de pensar pode ser o canal para a aversão a um trabalho, a um ideal, a um pensamento. E isso nós temos que ter cuidado, porque nós estamos mergulhados nas nossas paixões terrenas. E aí a professora Luciane Carine de Souza, do Departamento de Psicologia da Universidade Federal de Minas Gerais, ela traz um questionamento interessante no site O Tempo. O que é uma pessoa antipática para você? A antipatia e a simpatia provém de uma habilidade que desenvolvemos desde muito cedo na infância, a empatia. A empatia é a habilidade de identificarmos o sentimento das outras pessoas, de nos colocarmos no lugar delas e imaginarmos o que elas estão passando em termos emocionais. Falamos tanto de empatia, né? Tanto de empatia nesse período de pandemia. E veja, a empatia, ela pode ser a causa de nós nos tornarmos antipáticos ou simpáticos a uma determinada pessoa. Interessante. Eu não tinha pensado nesse modo de ver. E ela conclui: nossa resposta a essa habilidade de empatia poderá ser simpática ou antipática. Se somos empáticos e por alguma razão desgostamos do que vimos, na realidade do que sentimos, né? Do que presenciamos, daquilo que nós, né, identificamos nos sentimentos da outra pessoa, podemos reagir antipaticamente, rejeitando-a. Por exemplo, já a pessoa simpática responde de forma positiva. Ela sorri para quem lhe sorri, conforta quem está triste. E aí nós vamos identificar lá, né? Lá
na pergunta, na última pergunta, que é a pergunta 391. A antipatia entre duas pessoas nasce primeiro na que é pior ou na que é pior, que é melhor? Tanto pode ser em uma ou na outra. Distintas são as causas e os efeitos nas duas. O espírito mau não gosta de julgamentos e de ser censurado. Nutre então ódio, inveja e desejo de praticar o mal. O espírito bom sente repulsão pelo mal e evita-o e lastima que o outro não entende. Meus irmãos, aí nós vemos duas situações. A situação daquele que exerce o Evangelho segundo o Espiritismo. Quando nós vamos lá, no item amar o vosso inimigo. Amar o vosso inimigo não é ser simpático a ele. Não é amá-lo como nós vamos amar os nossos amigos, os nossos entes simpáticos. O amar o vosso inimigo, amar aquela pessoa que nos é antipática ou que executa atitudes não simpáticas ou contrárias àquilo que nós acreditamos, que nós pensamos, é exercer a benevolência, é exercer a indulgência e é exercer o perdão. Benevolência para com todos, indulgência para com as imperfeições dos outros e perdão das ofensas. Isso está também no Livro dos Espíritos, no capítulo da Lei de Justiça, Amor e Caridade, na parte 3ª. Se somos antipáticos a alguém, precisamos pensar, essa antipatia, essa aversão àquela pessoa é causa do que ela pensa ou isso está dentro de mim? Se isso está partindo de mim, se sou eu que preciso ser trabalhado, se sou eu que preciso estar atento às minhas naturezas. E para encerrar, nós vamos lembrar, não está passando aqui o slide, mas eu vou trazer a primeira carta aos Coríntios, capítulo 12, versículo 4 e 6. Existem dons diferentes, mas o Espírito é o mesmo. Diferentes serviços, mas o Senhor é o mesmo. Diferentes modos de agir, mas é o mesmo Deus que realiza tudo em todos. Que possamos ser simpáticos ao Cristo e que possamos ser merecedores da sua companhia para exercer os seus ensinamentos para todos aqueles que nos procuram. Muita paz.